Meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say troubles abound. Come back, people. You make my world. Ao longo da história da relação entre Deus e o seu povo, foram muitos os momentos em que ele interviu de maneira muito poderosa. Mas é exatamente na história que conta a respeito do êxodo, do povo de Israel saindo do Egito e partindo para a Terra Prometida, que nós temos um dos episódios mais contundentes. É um dos episódios onde a manifestação de Deus se deu de uma maneira tão inquestionável, tão dura, tão clara, tão perceptível, que as pessoas que assistiram essas manifestações foram profundamente impactadas. Gerações foram impactadas pelo impacto gerado nos primeiros ouvintes dessas histórias, aqueles que participaram dessas histórias, e nós ainda hoje, anos depois, centenas de anos depois, ainda somos impactados por isso. É exatamente a respeito dessa história que um filme foi lançado nesta semana. No último dia 25 de dezembro, o filme Êxodo, Deuses e Reis, que conta a história da libertação do povo de Israel do Egito, estreou no Brasil. E já na primeira semana alcançou níveis bastante satisfatórios de audiência no Brasil, se tornando o filme mais assistido ao longo dessa semana. Foi produzido pelo cineasta Ridley Scott, já indicado ao Oscar por Thelma e Louise, Gladiador e Falcão Negro em Perigo, certamente um grande produtor de cinema, mas que foi duramente criticado, como são criticados todos os cineastas, músicos e artistas que de alguma forma se referem, através da sua arte, a algum episódio das Escrituras, a algum episódio ligado à espiritualidade cristã. Ridley Scott está tendo uma série de movimentos e de provocações na internet por conta disso. As filmagens foram feitas na Espanha, em Marrocos e na Inglaterra, e contaram com o ator Christian Bale, um dos atores da moda, interpretando o grande Moisés. A curiosidade é que algumas pessoas mais ligadas a ele costumam afirmar que ele não é uma pessoa ligada à fé, ele não é uma pessoa que desenvolve com bastante alegria a sua espiritualidade. Custou ao todo mais de 140 milhões de dólares e precisará de um público muito alto para render o que os seus investidores esperam. Em 2, 3 semanas, a previsão é de uns 40 milhões, muito vai precisar ser feito para que eles alcancem o montante total que foi levantado para produzir um filme como esse. Entre os críticos de cinema, foi duramente criticado por seu roteiro superficial. Alguns disseram, diante das inúmeras descobertas recentes, ele poderia ter feito um roteiro muito mais profundo, muito mais interessante. A segunda crítica com relação à sua politização rasa, mostrando o povo de Israel como um povo mais bélico, justificando assim os conflitos entre o povo de Israel e o povo da Palestina nos dias de hoje. E também do seu elenco caucasiano demais. Muitos brancos e pouquíssimos negros nesse filme. E muitos estudiosos entendem hoje em dia que o público daquele momento, daquela época, era um público formado por pessoas de uma pele mais escura. Já entre os religiosos, foi duramente criticado por exagerar em sua licença poética, criando um conteúdo bastante distinto da revelação bíblica. E, de fato, muita coisa foi alterada, a licença poética dele foi uma licença bastante larga. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. Por exemplo, Ramsés, no filme,
é uma espécie de líder inseguro, que vive o tempo todo à margem da sombra de Moisés, que se sente constrangido, fragilizado diante das decisões, mas na Bíblia ele é sempre apresentado como um sujeito extremamente obstinado, que sabia o que queria fazer. E ele queria construir cidade-celeiro, queria construir Pitom e Ramsés e queria usar para isso um povo mais frágil e inexperiente. Moisés, no filme, é apresentado como um militar que vive o tempo todo com uma grande espada brilhante. E na Bíblia ele é apresentado como um pastor, alguém mais afetuado, mais ligado às ovelhas, ao campo e assim por diante. A arma de Moisés no filme é uma grande espada e na Bíblia o seu cajado, com o qual ele faz diversos milagres ao longo da travessia no deserto. O povo de Israel no filme é uma espécie de grupo de guerrilheiros. Eles inclusive têm alguns momentos de treinamento, onde eles treinam flecha, onde eles usam as espadas. Isso não era possível diante de tamanha opressão produzida pelos egípcios. Na Bíblia, eles são apresentados como religiosos, simplesmente. Um povo que sempre dependia das suas orações e da fé que colocavam no Senhor. O Deus apresentado no filme se manifesta através de uma criança. Uma cena interessantíssima, onde uma criança aparece conversando com Moisés, travando diálogos muito interessantes. Mas isso não aparece no texto bíblico. Na Bíblia, Deus fala através de uma sarça que ardia e não se consumia. As pragas no filme surgem como uma espécie de eventos de desgraça natural, na sequência. Alguns grandes crocodilos começam a matar os peixes, os homens, e isso torna todo o mar repleto de sangue. Tanta gente morta atraiu alguns predadores, como são os sapos. Depois de algum tempo já não havia como eles se alimentarem, então morrem os sapos e outros predadores vêm as moscas, e assim sucessivamente uma série de eventos naturais. Já na Bíblia, essas pragas são impostas intencionalmente por Deus através de Moisés, anunciadas de forma clara, antecipadamente, mostrando da parte de Deus um poder muito grande contra o poder do faraó. A abertura do Mar Vermelho no filme acontece por conta de um momento de maré baixa. Então a maré baixou, eles passam praticamente com água pelo peito, tudo muito tranquilo, até que de repente vem um tsunami e carrega todo mundo para debaixo da água, pelo menos os inimigos, os egípcios. E já na Bíblia, isso acontece por força de uma intervenção direta que o mar se abre. Bom, existem muitas diferenças, mas quem esperava de um filme de Hollywood um filme de profissão de fé? Filme de Hollywood é sempre um filme de Hollywood. E quem vai preparado para assistir um filme de Hollywood assistiu e gostou. Aqueles que foram esperando um filme que atestasse a fé, que fizesse uma profissão de fé, acabaram se frustrando. Esse não é o objetivo dos filmes de Hollywood. Alguns destaques positivos. Primeiramente, a revelação de um Moisés mais humano, diferente daquele pintado em nosso imaginário infantil como um herói indestrutível. O nosso imaginário faz isso com diversos personagens bíblicos. A gente pinta um Abraão muito mais perfeito do que na verdade ele foi. A gente pinta na nossa imaginação um Jacó muito mais correto, muito mais justo do que na verdade ele foi. A gente pinta um Moisés muito mais consciente da sua potencialidade do que na verdade ele foi. E o filme retrata um pouco desse lado mais frágil, mais humano de Moisés. Um episódio contado na Bíblia e que não é mencionado no filme, mostra Moisés dizendo para o Senhor: eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como atender o seu chamado, porque eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Então Deus o capacita, Deus encontra o meio para acabar com a sua fragilidade, para ajudá-lo na sua limitação. Um segundo destaque positivo é a revelação de um Deus mais soberano, de um Deus que não é tão frágil, de um Deus que não é limitado como nós, seres humanos, mas que reina, poderoso, e que tem o poder de fazer tudo aquilo que vem ao seu coração e à sua mente,
que não tolera a maldade humana e intervém com poder a fim de estabelecer a sua justiça. Mas foi exatamente através da palavra de um crítico literário norte-americano que eu acabei recebendo uma inspiração interessante para preparar essa série. Ele diz a respeito do episódio do Êxodo. O Êxodo não é nem uma vitória israelita, nem uma derrota egípcia. Do começo ao fim, o Êxodo é um ato de Deus. Sempre que nós lemos a respeito da história do Êxodo, nós nos surpreendemos descobrindo características e facetas interessantíssimas a respeito desse Deus, que é, sobretudo, incomparável. O Deus de Israel, o Deus que decidiu se manifestar historicamente através desse povo. Jack Mills, crítico literário norte-americano. Por isso nós vamos conversar hoje, introduzindo essa série sobre esse tema, o incomparável Deus soberano. E por trás dessa palavra soberano, nós temos um conteúdo todo repleto da divindade comparada a uma espécie de rei. A um rei que deu origem ao universo e que mantém todas as coisas debaixo do seu poder. Diferente do que muitos de nós pensamos, principalmente quando enfrentamos problemas ou vemos o sofrimento de uma outra pessoa, Deus não está alheio a tudo que nós vivemos aqui. Deus é alguém plenamente consciente das situações e dos problemas que nós enfrentamos e tem se manifestado gradativamente ao longo da história de maneira poderosa, cuidando dos seus filhos e restaurando todas as coisas até que um dia isso vai se consumar de maneira plena. Deus é esse Rei soberano que se manifesta de maneira muito bonita no primeiro capítulo do livro de Êxodo. Vamos ler juntos esse capítulo? São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tomem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver.
Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, cada vez mais forte. Eu acredito que é exatamente nesse primeiro capítulo que a gente tem as primeiras dicas a respeito desse Deus soberano que se manifesta orquestrando toda a história, e principalmente essa história da saída do povo de Israel das garras do faraó. O incomparável Deus soberano manifesta aqui o seu governo, primeiramente, providenciando antecipadamente o suprimento das nossas necessidades. É assim que ele se manifesta em primeiro lugar. Ele sempre providencia antecipadamente o que esse povo vai precisando ao longo da história. E isso tem acontecido com a gente também. Muito embora os nossos olhos não consigam perceber, Deus não chega atrasado, Deus se antecipa sempre, fazendo com que as nossas necessidades sejam sempre supridas. Percebam os primeiros versículos que falam a respeito da chegada dos filhos de Israel nas terras do Egito. Eles citam ali os nomes: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. E o último que falta é José, que no versículo 5 é mencionado como aquele que já estava nas terras do Egito quando os demais familiares chegaram ali. É exatamente por trás dessa história da família de Jacó e de José que nós vemos uma manifestação interessante da soberania de Deus. Eles eram todos filhos de um pai que cuidava dos seus filhos, mas tinha as suas preferências, e uma grande intriga começou a surgir no meio daquela família, como não poderia deixar de ser. Diante de alguns sonhos, José também fez pirraça para os seus irmãos, e isso fez com que o calor e a inflamação do coração deles se voltasse de maneira ainda mais aguda contra ele. Então José foi apanhado à força, apanhou dos seus irmãos. Em seguida foi vendido como escravo para uma caravana que seguia adiante. E ele passou anos vivendo como um errante no deserto, vindo a parar como prisioneiro nas terras do faraó. Durante anos, José, que era alguém temente a Deus, teve uma vida marcada por extremo sofrimento, por extrema dor. E vivendo dentro daquela prisão no Egito, ele não tinha a menor consciência de que a sua história estava sendo conduzida por Deus. Anos depois, quando ele ascende ao lado do faraó como uma das pessoas mais importantes daquele governo, ele ganha uma consciência maior a respeito do que aconteceu em sua vida. O texto de Gênesis 45, de 5 a 7, é uma história muito comovente de reaproximação entre José e seus irmãos, quando ele afirma: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Não foram vocês, os responsáveis, em última análise, não foram vocês. Foi o Senhor, foi Deus quem me trouxe até aqui. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês. Ele entende a sua própria estada agora no Egito como a estada de alguém que foi enviado pelo Senhor.
para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Muitos de nós, quando enfrentamos lutas, problemas de relacionamento, passamos a vida olhando para trás e culpando as pessoas. Nós culpamos alguns dos nossos familiares que roubaram o nosso sorriso, nós roubamos algumas pessoas que cruzaram o nosso caminho e não corresponderam às nossas expectativas, e a gente vai amargurando a nossa vida, carregando no nosso coração a triste lembrança daquilo que nos fizeram. Pois é, José teve uma história muito parecida com a nossa, mas a maturidade espiritual daquele homem o fez reinterpretar a sua história. E ele começou a enxergar Deus nos momentos mais escuros, por onde ele passou até chegar àquele lugar. O mesmo é o que nós devemos fazer. Nós precisamos, como fruto de maturidade, aprender a reinterpretar a nossa história e a perceber Deus nos momentos mais difíceis. E isso cura o nosso coração, isso libera a amargura presa no nosso interior que azeda a nossa vida. Foi Deus, disse José, foi Deus, o Deus soberano, orquestrando a minha vida, me fazendo passar por dificuldades até que eu pudesse chegar no Egito para acolher a minha família, para alimentá-los no meio de uma situação calamitosa onde faltava comida. Se Deus age antecipadamente, providenciando aquilo que nós necessitamos, Ele nunca se surpreende. Deus não se surpreende porque Ele enxerga as coisas de um plano mais elevado. Ele se encontra presente ao nosso lado, mas não tem um olhar restrito ao nosso. Ele é soberano, Ele enxerga de maneira mais abrangente e não se surpreende. Às vezes a gente passa por alguns problemas e a gente chega para conversar com Deus como quem diz assim: Deus, o Senhor precisa saber o que está acontecendo. Eu preciso contar, o Senhor não vai acreditar. E como um pai bondoso, Ele diz: claro, pode contar, pode falar. E Ele ouve a gente, o nosso desabafo, a nossa tristeza. Mas apesar de nos ouvir com tranquilidade e com amor, Ele não se surpreende, porque Ele conhece a história. E mais do que conhecer a história, Ele é aquele que desde a eternidade providencia meios para a nossa sobrevivência, para que as nossas necessidades sejam supridas. Em outras palavras, quando eu venho com um problema, Ele já tem o plano estabelecido nas mãos para nos curar, para nos salvar, para nos libertar, para cuidar da gente e para suprir as nossas necessidades. Sempre. O nosso Deus não é pego de surpresa. Ao longo de 2015, não se esqueça disso. Todas as vezes que o seu coração for tentado a acreditar que Deus perdeu o bonde da história, lembre-se daquilo que as Escrituras dizem. Deus não se surpreende. Deus conhece toda a história e Ele tem sempre um plano. Sempre um plano e um plano em andamento. Tem muita gente que inclusive diz assim: tudo bem, essa história de Deus ter um plano, beleza. Mas Ele podia colocar o plano em andamento. Porque esse plano deve estar guardado numa gaveta, enquanto eu sofro, enquanto eu padeço, enquanto eu passo o que eu tenho passado, o que eu tenho vivido. O plano de Deus está em andamento. Mesmo quando José estava no meio do deserto, o plano de Deus estava em andamento. Ele sofrendo dentro de uma cadeia, e o plano de Deus estava em andamento, formando o caráter dele, trabalhando algumas qualidades do seu ser que seriam imprescindíveis num outro momento, auxiliando o faraó. Deus teve um plano para José, assim como Ele tem um plano para mim e para você. Esse plano está em andamento, acredito nisso. E esse plano que está em andamento dará certo. Alguns dos nossos planos que a gente faz no começo de ano nem sempre dão tão certo assim, né? A gente planeja uma série de coisas, a gente põe alguns alvos para o ano que se inicia, e muitos desses alvos duram uma semana, um mês, 2 meses.
Isso não acontece com os planos de Deus. Os planos de Deus com relação ao seu povo, com relação à nossa vida, nunca são frustrados, nunca. Mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar ordem, Ele está sempre no controle de todas as coisas. O Deus soberano é aquele que se manifesta antecipadamente, cuidando das nossas necessidades. Em segundo lugar, o incomparável Deus soberano é aquele que manifesta o seu governo, mantendo a sua fidelidade em meio às circunstâncias mais adversas. Ele mantém a sua fidelidade quando tudo parece desmoronar. A gente percebe isso entre os versículos 6 e 8. Percebam que o versículo 6 começa mostrando uma situação muito calamitosa. Morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Depois de muito tempo vivendo no Egito, o povo de Israel praticamente desenvolveu uma veneração enorme por José, por sua família. Eles sempre eram muito gratos a José, como se José fosse uma espécie de intermediário entre Deus e a vida deles. Agora esse homem, intermediário entre eles e o Senhor, está morto. E eles começam a questionar o cuidado de Deus sobre a vida deles. O que é que vai ser de nós? Esse líder partiu, nós não temos essa pessoa importante, e agora? No versículo 8, nós temos também a menção de algo desesperador. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. O verbo utilizado aqui, iadá, é um verbo que fala a respeito de um conhecimento profundo. O novo governador do Egito não conhecia com profundidade aquele que governara antes dele, que não tinha nenhum afeto ligado aos israelitas, aos hebreus, e que por isso, agora o povo israelita sofria um sério risco. José morreu e um novo faraó ascendeu, e esse faraó não conhecia José. Uma situação calamitosa, desesperadora, circunstâncias terríveis. Mas no meio dessas duas situações terríveis, uma notícia no mínimo interessante. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Nós temos aqui a menção do crescimento do povo, contado através de 5 verbos. E quando isso acontece na Bíblia, é para acentuar algo que aconteceu de maneira muito violenta, muito rápida, com um poder que só poderia ter vindo do Altíssimo. Um dos verbos utilizados aqui é utilizado para multiplicação das rãs no Egito, né? Quando elas se proliferaram sobre a face da terra, algo que aconteceu por intermediação do Senhor. E por que é tão importante esse crescimento do povo de Deus? Porque ele é um sinal de bênção. Porque é exatamente isso que Deus havia prometido para Abraão, o homem que foi o cabeça dessa grande família que começou a ser constituída pelo Senhor. Deus se aproximou de Abraão e disse: Abraão, venha cá, eu vou fazer da sua família, um grande povo, e eu vou me manifestar no meio dele, e eu vou cuidar desse povo de maneira especial, e eu quero que esse povo cresça semelhante ao número das estrelas no céu. Anos se passaram, Abraão morreu, mas não morreu no coração do Senhor o compromisso que ele tinha assumido com aquele homem, a aliança que ele tinha feito, e ele mantém as mesmas intenções. Naquele momento, o povo hebreu não conseguia discernir isso, mas em meio à dureza de vida que eles estavam vivendo, Deus estava concretizando uma das grandes promessas que ele fez ao seu povo. Por quê? Porque ele é fiel, porque ele é grande e maravilhoso, realizando coisas que nós muitas vezes não percebemos, mas são dignas de grande adoração, de grande gratidão no nosso interior.
O Salmo 45 diz: eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Eu louvarei a tua fidelidade. Em meio às circunstâncias adversas, nós temos a tendência de nos ampararmos, nos escorarmos em algumas outras coisas, como, por exemplo, alguns líderes mais fortes próximos a nós. As coisas começam a ficar feias no trabalho, e de repente, uma pessoa dentro do trabalho, mais madura, mais consciente, que tem uma experiência maior, aparece, segura a onda, e todo mundo se escora nesse grande líder. Alguma coisa acontece no contexto da nossa família, e se essa pessoa mais forte, mais segura, é o marido, todos se escoram nele. Se é a esposa, todos se escoram nela. Mas nem sempre nós podemos contar com gente assim. Às vezes Deus faz questão de mover algumas dessas pessoas ao nosso redor, justamente para nos desestabilizar. Justamente para nos colocar numa situação de fragilidade, para que a gente redescubra o caminho da dependência do único que importa dependermos dele, o Senhor. Eu me lembro muito bem quando eu recebi a notícia de que o meu pai estava com câncer. Eu recebi essa notícia, eu estava em Campinas, morando fora de Sorocaba, o meu mundo desabou, e eu comecei a ficar desesperado, liguei para um amigo pastor, ele veio correndo, sentou na minha frente, eu disse: cara, eu preciso contar uma coisa para você, você não vai acreditar, e eu comecei a desabar, falando do meu pai, do câncer, depois de alguns minutos, ele olhou para mim e disse: Renato, eu pensei que fosse alguma coisa mais séria. Eu falei: como é que é? Eu estou aqui contando que o meu pai está com câncer, e o meu pai pode morrer, e você está dizendo que poderia ser alguma coisa mais séria? Eu falei: estou. O teu pai está com câncer, mas o teu pai não morreu, e você está matando o seu pai antes da hora, calma. Eu pensei que você tivesse com um problema com a sua esposa, e você fosse sair de casa. Isso eu pensei que fosse. Segura as pontas. Você conseguiu perceber, Renato, que ao mexer nessa peça da sua família, você foi desestabilizado? E é justamente nessa desestabilização que Deus vai construir uma relação mais profunda entre você e o Senhor. Às vezes Deus tira pessoas importantes da nossa vida, move essas pessoas do nosso caminho, e Ele não faz isso por mal, Ele faz isso porque Ele deseja nos desestabilizar, para que então a gente encontre o caminho da dependência dEle. Em segundo lugar, em contatos mais significativos com pessoas estratégicas. Eu conheço uma pessoa, estou passando por esse problema, mas se eu acionar essa pessoa, se eu der um telefonema, os meus problemas estão resolvidos. Da mesma maneira como Deus tira alguns líderes fortes da nossa presença, Ele tira também alguns dos nossos contatos. E Ele não faz isso porque Ele é um Deus maldoso, Ele faz isso porque Ele deseja curar todo tipo de segurança pautado em algo que não pode nos dar segurança, assim como os recursos financeiros acumulados ao longo dos anos. Tem muita gente que encontra a sua segurança nisso. O governo está de mal a pior, o dólar subindo, está tudo desajustado, mas que se dane o país, a minha conta está tranquila, eu tenho os meus investimentos, e eu estou tranquilo por causa disso. Você está tranquilo por causa disso? Tome cuidado. Tome cuidado, porque a sua segurança nas finanças é algo tão significativo quanto a segurança de uma folha numa árvore. Basta um vento, basta uma rajada de algo inesperado para levá-lo embora. Aonde você tem colocado a sua confiança? Aonde você tem colocado a sua esperança que 2015 seja um ano repleto
dessa dependência de Deus e da minimização da influência e do poder de outras coisas sobre as quais a gente costuma colocar a nossa confiança. Somente a fidelidade do Senhor é que nos mantém de pé. Somente a fidelidade do Senhor é que nos mantém de pé. Em terceiro lugar, o incomparável Deus soberano manifesta o seu governo, tornando todo o mal que nos tem sido feito em verdadeiro bem. Estabeleceram, pois, sobre os chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam. Dá para entender essa lógica? Quanto mais o povo de Deus é oprimido, mais ele cresce, mais evidente fica o cumprimento da promessa de que Deus tornaria aquele povo num povo grande e numeroso sobre o qual Deus reinaria. Dá para entender essa lógica? Essa é a mesma lógica que a gente encontra no livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja começa a ser alvo de perseguição, e quanto mais paulada vem, e quanto mais inimigo vem, e quanto mais gente se levanta dizendo, não é possível, Jesus não ressuscitou, a igreja se expande. Pelas mais variadas regiões da Ásia Menor, pessoas chegam à fé, gente dá a vida por conta daquilo que acredita e prega, em meio às pressões. Deus reaviva a fé de muita gente. Deus acaba tornando o mal sobre a gente em evidência de bem. Deus tem esse poder. Foi exatamente isso que José, que nós mencionamos agora há pouco, numa história muito bonita, que antecedeu ao Êxodo, disse no capítulo 50. Vocês planejaram o mal contra mim. Vocês, meus irmãos, me venderam. Mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Percebam, vocês planejaram o mal, mas Deus o tornou em bem. Vocês planejaram o mal, mas Deus o tornou em bem. Contar com um Deus soberano é descansar nos nossos relacionamentos também. Qualquer um pode intentar contra a gente, qualquer um pode planejar contra nós, qualquer um. Mas Deus soberano tem o poder de transformar esse mal em bem. E Deus age assim ao longo da história, efetivando isso inúmeras e inúmeras vezes. Mas o que significa dizer que Deus torna o mal em bem? Isso significa que às vezes Ele nos permite uma situação indesejada para nos poupar de uma situação insuportável. Prestou atenção? Às vezes Deus nos impede ou nos permite uma situação indesejada para nos poupar de uma situação insuportável. Deus do céu, por que o fim desse namoro? Eu investi durante tanto tempo, eu orei, eu fiz jejum, eu pedi para cair um galho de árvore, o galho caiu, do jeito que eu falei, e agora eu estou namorando, e agora esse relacionamento está indo ralo abaixo. Por quê? Porque talvez Deus esteja poupando você de um mal maior. De um mal ou de uma situação insuportável. Acredite no fato de que Deus está no controle de tudo. Deus, eu enviei tantas vezes o meu currículo, e eu queria essa empresa, a empresa X, mas eu fui enviado para Y. Por quê? Porque às vezes Deus nos permite uma situação indesejada para nos poupar de uma situação insuportável. O duro dessa história é que a gente não consegue enxergar a situação da qual Deus nos protegeu. A gente só consegue enxergar aquilo que nos traz dor.
A gente só consegue perceber aquilo que nos fere, aquilo que nos machuca, e que nos poupou de um mal maior, mas a gente não vê o mal maior, e por isso a gente costuma muitas vezes praguejar contra Deus, brigar contra Ele, murmurar contra o que Ele permitiu acontecer na minha vida. O que significa dizer que Deus torna o mal em bem? Que às vezes Ele nos permite uma situação indesejada para nos fortalecer diante de desafios futuros. Como se fosse o treinamento de um atleta. Um atleta precisa ser submetido ao treinamento rigoroso e sequencial. E todas as vezes em que o técnico, o preparador de um atleta, torna mais agudo o treinamento, ele não o faz com a intenção de destruir o seu atleta, pelo contrário, ele deseja expandir a sua capacidade física para que ele suporte algo maior que virá, e certamente virá. Deus às vezes faz isso com a gente também. Deus às vezes nos permite algumas situações simplesmente para a gente se desenvolver, para a gente criar musculatura, para suportar o que virá, e Ele sabe o que virá. O Deus soberano sabe daquilo que nós precisaremos, e Ele nos capacita para isso. O que significa dizer que Deus torna o mal em bem? Que às vezes Ele nos permite uma situação indesejada para evitar que nos afastemos definitivamente dEle. Às vezes a vida de algumas pessoas está indo de vento em popa, tudo dando certo, e de repente Deus permite uma situação e interrompe essa carreira bem-sucedida, esse desenvolvimento avassalador. E por que que Deus fez isso? Por que que Deus é tão maldoso assim, injusto, insensível? Porque Ele sabe que algumas pessoas, em situações muito privilegiadas, se afastam significativamente dEle. E por se afastarem definitivamente dEle, terão um fim muito complicado. E então Ele coloca uma situação indesejada, colocando a gente num lugar não tão confortável assim, numa situação não tão confortável assim. Para quê? Para a gente ser colocado no nosso lugar e para a gente voltar a depender daquele que é o doador de toda a vida e que cuida da nossa vida como ninguém. E em último lugar, o incomparável Deus soberano manifesta o seu governo usando a vida de gente aparentemente insignificante para estabelecer seus propósitos. Deus reina sobre tudo e Ele usa algumas pessoas para estabelecer a sua vontade. Nesse texto Ele usou duas mulheres, Sifrá e Puá, duas parteiras. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Porque o plano do faraó é conter o plano de Deus em formar um povo para si e se manifestar de maneira poderosa nele. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. As parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deus usou duas mulheres simples, duas mulheres que nunca apareceram na coluna social do Egito, nunca. Duas mulheres que nunca escreveram um livro. Duas mulheres que não eram destacadas por absolutamente nada dos seus afazeres, nada. Mas Deus decidiu usá-las. E o seu plano deu certo. Há um texto de 1 Coríntios, muito significativo, que diz assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado,
e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se nisso. É exatamente um texto como esse que alimenta o meu desejo de continuar servindo essa comunidade como pastor. A consciência de que Deus usa gente insignificante. Eu sou um desses. Completamente insignificante, completamente limitado, completamente fraco. E eu tenho certeza que alguns de vocês teriam outros adjetivos para oferecer a mim nesse momento. É verdade. Mas Deus fez isso para envergonhar os sábios e para manifestar o poder dele, apesar da insignificância dos seus servos. O mesmo Deus deseja fazer através de você no seu ambiente de trabalho. Todas as vezes que você se considera significante demais, importante demais, capaz demais, o poder dele diminui em você. Mas quando você se enxerga como alguém incapaz de produzir qualquer benefício em favor dele, ele encontra nisso o espaço necessário para crescer em você, para usar a sua vida, as suas palavras, os seus gestos, a sua posição, a sua influência, para que o reino dele cresça e se expanda de maneira significativa. Deus escolhe pessoas insignificantes e as usa para o estabelecimento da sua vontade. Isso significa dizer que ele aguça o nosso discernimento quanto a tudo aquilo que é justo e bom. Como é que Deus faz esse negócio de nos usar? Ele primeiro aguça a nossa sensibilidade. Foi o que aconteceu com aquelas mulheres. Elas perceberam que, embora houvesse uma lei dada pelo faraó, aquilo não era justo. E o procedimento delas deveria ser um procedimento diferente. E elas simplesmente decidem obedecer àquilo que perceberam de Deus. Deus, via de regra, faz isso, aguça o nosso discernimento. Eu lembro que, quando eu ainda estava na juventude e saía de final de semana para tomar todas, às vezes eu entrava no banheiro, meio zonzo, batendo com um ombro e depois com o outro, de um dos lados do banheiro. Eu lembro de ouvir uma vozinha dizendo assim: não foi para isso que eu te criei. Não foi para isso que eu te fiz. E em vários outros episódios, essa vozinha se repetia, dizendo: não é por aqui. E eu falo a respeito dessa voz porque eu acredito que ela é algo bastante real na vida de muitos aqui. Deus tem, de uma forma ou outra, falado com a gente e dito: toma cuidado, não se envolva com essa pessoa, não, carona, agora não. Para essa pessoa, principalmente, cuidado. A questão é o que a gente faz com essa percepção do que Deus vai colocando na vida da gente. Ao nos usar, nós estamos dizendo que Ele cativa a nossa obediência em meio a circunstâncias adversas. Obedecer ao faraó, ótimo. Desobedecer ao faraó poderia ser um passo para a própria morte. Concordam? Mas elas simplesmente dizem: não dá para fazer isso. Nós não vamos obedecer o Senhor. Não dá. Esses dias eu parei para assistir um filme muito interessante, que contava a história de algumas crianças que vieram da África, deportados para os Estados Unidos.
E eles cresceram debaixo de muita opressão, com muita dificuldade de encontrar comida, passavam dias sem água, viram muitos dos seus irmãos e amigos morrendo na guerra civil, uma situação terrível. E quando eles chegam nos Estados Unidos, eles ficam pasmos com as oportunidades. Um deles consegue trabalho num supermercado. E uma das ordens que ele recebeu foi: todos os alimentos dessa prateleira que estiverem chegando próximo à data do vencimento, você tira, leva para fora, joga no lixo e trava o lixo com um cadeado, ok? E ele, sem dominar o inglês, ouvindo aquela história, ok. Num determinado dia, quando ele pega aquelas caixas, aqueles alimentos, prestes a vencer, ele desce e ele cruza com uma mulher faminta. E aquela mulher estende a mão para ele e diz assim: por favor, me dá alguma coisa para comer. Ele nem pensa duas vezes. Ele começa a pegar as comidas e começa a dar para aquela mulher. Naquele mesmo momento desce o chefe, rasgando o verbo, xingando ele o tempo todo e dizendo: o que é isso? O que você fez? Você está me desobedecendo. E ele disse: mas essa mulher está com fome. E ele gritava, ele o repreendia, e ele mais uma vez dizia: mas essa mulher está com fome. Se você está fazendo isso, eu vou demiti-lo. Ele tirou o avental, tranquilamente, dobrou o avental, e estendeu o avental para o seu patrão e disse: o emprego é seu. Existem coisas que nos são requeridas por aí, que não devem ser obedecidas não, independentemente de quem vem, a ordem. Porque em última análise, nós obedecemos ao Senhor. Nós devemos obedecer àquele que nos ama. Em último lugar, que Ele contagia o nosso espírito com a alegria de continuar sua missão. Como é bom a gente continuar a missão de Jesus, sendo usados por Ele, de maneira humilde. Concluindo, neste início de ano, encharque a sua mente e seu coração da certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E é muito importante que você o faça, porque você vai precisar dessa convicção ao longo do ano. Muitas coisas boas vão acontecer com você em 2015. Mas muitas coisas ruins também vão acontecer. E eu afirmo isso porque em todo ano é assim. E essa voz ecoando no nosso coração vai fazer toda a diferença. Deus está no controle. Deus não perdeu o bonde da história. Deus está cuidando de tudo. Tenha fé. Em segundo lugar, neste início de ano, deposite a sua confiança no fato de que os planos de Deus para a sua vida nunca poderão ser frustrados. Os nossos planos são frustrados. Nós frustramos os nossos planos, mas os planos dele em nossa vida não são frustrados, nunca. Mesmo quando a gente enxerga o grande alvo dos nossos sonhos indo embora, tenha a consciência de que os planos de Deus estão absolutamente ajustados com um ponteiro eterno. Deus está no controle. E por último, disponibilize a sua vida a fim de ser usado para o estabelecimento dos planos de Deus. Deus é soberano, Ele é rei, e Ele poderia fazer tudo sozinho. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de vocês para absolutamente nada aqui em Sorocaba. Nada. Ele não precisa da gente. A gente poderia parar por aqui, voltar para casa, com a consciência de que Ele pode resolver os problemas dele aqui, Ele pode transformar Sorocaba numa cidade mais justa, Ele pode levar o Evangelho para os teus amigos, para os seus parentes. Ele não precisa de mim, não precisa de você. Mas Ele deseja nos usar. E isso é um privilégio. Disponibilize-se nas mãos do Senhor.
chega para ele e diz assim: eu nem sei como, mas eu quero participar desse negócio. Se o Senhor tem algum plano e quer me colocar nele, deixa eu participar disso. Não existe nada melhor do que participar desses planos, nada melhor. Ali a vida faz sentido, ali a vida pulsa de maneira diferente, ali vale a pena. Que o Deus incomparável, soberano, cuide da sua vida ao longo de todo 2015. E que a lembrança de que Ele cuida de todas as coisas te acompanhe sempre. Meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say trouble.